Então, se for o caso, você está lá num processo, você apresentou, às vezes o advogado não é especializado no bancário, e aí você simplesmente vai falar, opa, peraí, nesse caso não se trata de questão de direito, questão de mérito, se o juízo, questão de mérito, é questão de fato, é questão de prova, não é questão de direito, é questão de prova. Se é questão de prova, tem que sim ser feito sob pena de ter a decisão dele reformada por indeferimento, na verdade, né, ele cerceou a defesa, cerceamento de defesa é o nome. Então, vai ter aí por cerceamento de defesa. Mas tem muitos advogados que acabam que, o juiz deu a sentença, julgou lá e eu não entrou com apelação. Ele não entrou com apelação, perdeu. Mas sempre da sentença vai caber a apelação. E aí todos os efeitos que eu já falei na aula anterior sobre como que funciona com a apelação. Então, se o juiz entender que dentro daquele processo já existem todos os elementos suficientes para que ele julgue, ele pode sim julgar ou fazer o julgamento do processo conforme o estado que se está, exceto naqueles processos em que seja necessária a prova técnica. É importante você saber que a atuação do perito judicial, aqui na fase de cumprimento de sentença, é para esclarecer o juízo, né, fazer o cálculo ali para o juízo da atualização monetária, mas o perito judicial já atuou lá na fase de conhecimento do processo, que é a que eu vou falar daqui a pouco. Então, na hora que o juízo ele fala o seguinte, não, eu acho que já posso julgar o processo aqui, ele está tirando uma importante área de atuação do perito judicial na fase de cumprimento de sentença. Além de, em muitos casos, ser configurado, sim, cerceamento de defesa. Edilson, o perito é auxiliar da justiça e o juízo pode dispensar a perícia, ele pode dispensar a perícia nos casos lá do artigo 464, você tem que ficar atento, porque o artigo 156, ele falou que o juiz ele será assistido por perito quando a resolução do fato depender de conhecimento técnico-científico. E o juiz não pode simplesmente falar, eu não quero. Se depender de conhecimento técnico ou científico, como é o caso da capitalização de juros, que o próprio STJ já falou que não se trata de matéria de direito, mas sim de matéria de prova, de matéria de fato, consequentemente, é preciso sim fazer a perícia lá na fase de conhecimento, Então, se o juiz achar que já tem elementos suficientes, ele pode julgar o processo do jeito que está. Se ele não entender que existe isso, né, ele vai fazer o quê? Vai emitir uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, que a gente também chama de despacho saneador, apesar de ter esse nome de despacho saneador, não é um despacho, né, porque ele tem um cunho decisório nesse despacho saneador, e ele vai nomear um perito, o perito da fase de conhecimento, né? Ele vai nomear o perito da fase de conhecimento, ele vai conceder uma tutela, isso tudo acontece dentro de decisões interlocutórias. Nessa decisão interlocutória, o advogado pode ajuizar uma coisa chamada agravo de instrumento, diretamente para o tribunal, que eu vou explicar melhor lá na parte de recurso. Mas aqui já é importante você saber, se você estiver atuando como perito judicial, Edilson, eu estou fazendo um pente fino de tudo, né? De tudo que você precisa saber, não só aqui na fase de cumprimento de sentença, mas também de outros assuntos de formação mesmo do perito judicial. Então, você foi nomeado como perito. A parte, nomeado como perito por meio de uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória, às vezes, ela vem com o nome ali de despacho saneador, mesmo não sendo um despacho, porque tem cunho decisório. Se você for nomeado como perito e a parte, ela agravar essa decisão, o agravo de instrumento, ele não tem efeito suspensivo. Ele pode ter efeito suspensivo se o tribunal der efeito suspensivo para ele, mas normalmente ele não tem efeito suspensivo. Então, você foi nomeado, a parte fez um agravo de instrumento contra a sua nomeação, e não suspendeu o processo, ou seja, o processo vai continuar andando. Aí que existe um risco grande para o perito, porque se você fizer o trabalho técnico e lá na frente o tribunal falar o seguinte, não, esse perito realmente não serve para fazer esse trabalho, não. Você fez o trabalho e não vai receber. Então, nesse caso, para quem está lá no curso de formação de peritos, já deve lembrar disso, tem uma petição específica, você vai fazer uma petição falando para o juiz, olha, aguarda resolver esse negócio aí do agravo de instrumento para depois eu fazer o trabalho técnico e o juiz vai parar o processo ali por causa desse agravo de instrumento. Mas é só importante você lembrar, né, que na hora que você foi nomeado por uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória, quando a decisão interlocutória cabe o agravo de instrumento, mesmo que o rol do 1015, ele já foi considerado taxativo hoje, já se entende que ele ele não é taxativo, ele é exemplificativo, vai se entender, né? Então, feita a perícia na fase de conhecimento, né, foi nomeado como perito, feita a perícia na fase de conhecimento, com todos os trâmites, não vou explicar isso aqui, os detalhes, porque tem um curso de formação de peritos para isso.
o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Então, teve aquela audiência de conciliação e mediação que foi feita com o conciliador. Agora, na audiência de instrução e julgamento, é o próprio juiz que vai fazer essa audiência de instrução e julgamento, onde ele vai poder ouvir as testemunhas, vai poder ouvir o perito, vai poder ouvir alegações finais das partes, né, para depois ele proferir uma sentença. E aí, contra a sentença, você sabe que cabe a apelação, caso a parte não fica satisfeita com o resultado. Edilson, é só ficar triste com o resultado para apelar? É sim, só ter. Aí, quando o juiz dá essa sentença, tá vendo que eu tô pulando um monte de parte aqui, né? Por quê? Porque nós estamos na fase de cumprimento de sentença, é importante você entender. Eu tô contando toda a história do processo para você saber qual fase que nós estamos no cumprimento de sentença. Então, o juiz deu a sentença, essa sentença ela tem que ser líquida. E nessa sentença líquida, o juiz vai decidir sobre qual que é o valor, né? Qual que é o valor que está sendo discutido ali, o que efetivamente aconteceu. Mas nem sempre a sentença é líquida. Se a sentença não for líquida, não vai para a fase de cumprimento de sentença, vai para a fase de liquidação de sentença. Então, você tem que entender que é diferente as duas coisas. A fase de liquidação de sentença, ela acontece o seguinte, o juiz deu uma decisão e ele não colocou os valores ali na decisão. Ou não é simples para fazer aquele cálculo ali que ele mandou do jeito que ele mandou fazer. Consequentemente, vai ter uma outra fase no meio do caminho chamada liquidação de sentença. Essa fase de liquidação de sentença, ela vai transformar em valores monetários aquilo que o juiz decidiu, colocou em palavras na sentença. Então, nesse curso, nós não estamos falando de liquidação de sentença, nós estamos falando de cumprimento de sentença, tá? Então, não é liquidação de sentença. Em tese, todas as sentenças elas deveriam vir líquidas, mas nem sempre é isso que acontece. E se não for isso que aconteceu no caso, vai ter aí uma fase do meio do caminho chamada liquidação de sentença. Então, se você foi nomeado para um processo que esteja na fase de liquidação de sentença, saiba que o seu papel é transformar em valores monetários aquilo que o juiz decidiu. Se você foi nomeado na fase de cumprimento de sentença, você simplesmente vai pegar o valor que o juiz já decidiu lá na sentença, vai fazer a atualização monetária, aplicando juros de mora, se for o caso, né? Sempre é o caso, tá? Por causa do artigo 50, por causa da súmula 54 do STF. Mas aplicando a atualização monetária, juros de mora, se houver aí juros remuneratórios, mas sempre lembrando, né, que é a sentença, que é a base dele. Então, Edilson, diferença, me explica. Agora você fez aí, você bagunçou minha cabeça todinha sobre a diferença entre liquidação de sentença e cumprimento de sentença. Então, o juiz deu a sentença, da sentença as partes podem fazer a apelação dessa sentença aí, né? Fez a sentença, cabe a apelação. Se a parte fez a apelação, o juiz deu uma sentença, a parte apelou, vai para o tribunal vai decidir, voltou esse decidido do tribunal, ou pode subir para o STJ ou para o STF, dependendo da matéria, voltou esse determinado assunto, transitou em julgado, vai fazer o cumprimento de sentença. Não transitou em julgado, vai fazer a liquidação de sentença. Você conseguiu entender a diferença? O juiz deu uma sentença que não é líquida, essa sentença vai ter que ser liquidada para que depois se parta para a fase de cumprimento de sentença, porque aí vai haver o trânsito em julgado. Então, cumprimento de sentença é porque já houve o trânsito em julgado da situação, já está resolvida aquela situação. Agora é só atualizar monetariamente. Liquidação de sentença acontece antes do trânsito em julgado, cumprimento de sentença acontece depois do trânsito em julgado, tá? Quando você estiver lá na fase de liquidação de sentença, que não é objeto do nosso curso aqui, a liquidação de sentença ela pode ser feita por arbitramento ou pelo procedimento comum, quando é permitida aquela dilação probatória, que ainda vai ter uma discussão, né? Então, quando a liquidação de sentença vai ser feita pelo procedimento comum, aí se abre para as partes apresentar quesitos, pode haver uma nomeação do perito e tudo mais. Já no cumprimento de sentença, não tem sentido isso acontecer, porque já foi tudo decidido, já houve, inclusive, o trânsito em julgado da sentença, tá? Importante para a gente finalizar essa nossa conversa aqui de hoje, né, dessa primeira parte do curso de perícia em cumprimento de sentença, tá vendo que eu estou explicando o processo para você saber, olha, que fase que eu estou. Eu sou perito na fase de conhecimento, se eu for perito na fase de conhecimento, não tem uma sentença no processo. Se tem uma sentença, eu posso estar na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Se eu estiver na fase se houver o trânsito de julgado, eu estou na fase de cumprimento de sentença. Se não houve trânsito de julgado, eu estou na fase de liquidação de sentença, tá? É importante você entender que o processo judicial, né, que esse instrumento você vai começar a trabalhar com ele todo dia, ele é só um caminho para se atingir um determinado fim. Simplesmente um caminho, é um jeito
de você atingir um determinado fim, e esse determinado fim é a efetiva prestação jurisdicional do Estado para com as pessoas. Na hora que eu falo de processo judicial, é importante você entender que é mais ou menos como se fosse um prédio. Eu quero que você imagine um prédio, tem lá o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e por aí vai. Mas a pessoa, ela normalmente entra pelo primeiro andar, não é? Pelo primeiro andar, ali no térreo, a pessoa entra. Então, você vai entender que a maior parte das pessoas, ela vai começar com o processo ali no primeiro grau mesmo, primeiro grau. Esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Se você tiver interesse em fazer a aquisição, participar dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar também da Comunidade de Perícia Bancária. Nós temos aula toda segunda-feira, essa aula é transmitida pelo YouTube e fica disponível para os alunos lá dentro da comunidade.